LGBTI+, no dia 28/6, em um evento bem bacana, tem muita gente legal confirmada para participar desse evento. Seguindo a agenda, hoje a gente, então, tem, como eu disse, essa mesa de direito à cidade, território e à diversidade. Vou explicar um pouquinho a dinâmica para vocês. A gente vai fazer falas iniciais, falta uma convidada que vai entrar daqui 5 minutinhos. A gente vai fazer falas iniciais de 10 minutos, depois nós vamos abrir para que os convidados possam responder as perguntas que vocês vão fazer nos nossos comentários. Então, já podem mandar as perguntas de vocês, podem mandando durante a transmissão, que eu vou separando aqui as perguntas que vocês fizerem. Vou começar só dando um bom dia, muito rapidinho para cada um de vocês. Divina, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite do Conselho Nacional Popular LGBTI+. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Henrique, mesma coisa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, gente, bom dia a todo mundo. Letícia, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui dividindo essa manhã de sexta-feira com a gente. Bom dia, queridos, queridas, querides, obrigada pelo convite, é um prazer contribuir. Carla Aires, obrigado por ter aceitado o nosso convite também, bom dia. Bom dia, Will, bom dia, Letícia, Divina, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada ao Conselho Popular pelo convite. A gente vai começar, eu vou apresentar os nossos convidados antes deles falarem. Eu vou começar falando com a Carla Aires, ela vai ser a primeira que vai falar com a gente aqui na manhã dessa sexta-feira. A Carla é doutora em Sociologia Política, é ativista feminista e LGBTI, e é vereadora suplente pelo PT em Florianópolis. Carla, queria que você começasse os seus 10 minutos de fala para a gente conversar sobre direito à cidade, território e diversidade. Os 10 minutos são seus. Obrigada novamente, Will. Obrigada a todo o pessoal que está nos acompanhando aqui. Quero parabenizar a iniciativa da sociedade civil brasileira, e especialmente a todas essas entidades que, neste momento de tanta adversidade e retirada de direitos, se organiza, mostra a importância da participação popular e dos movimentos sociais para que a gente esteja coletivamente enfrentando os desafios que esse desgoverno emprega. A história da luta dos movimentos populares e da luta por direitos no Brasil. E daí, considerando o tema, né, da nossa atividade aqui hoje, eu queria justamente iniciar lendo um trecho do autor, né, do Lefebvre, que é quem abre a discussão mais teórica sobre o direito à cidade. Ele diz no seu conceito justamente isso, da importância da coletividade para pensar esse tema. Define ele que o direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos. É o direito de mudar a si mesmos para mudar a cidade. É, sobretudo, um direito coletivo, ao invés de individual, pois essa transformação, inevitavelmente, depende do exercício de um poder coletivo para dar novas formas ao processo de urbanização. E, obviamente, de tudo que envolve a relação do mundo urbano com o mundo rural e como a gente se constrói a partir da cidade, dos territórios e de como isso se organiza. Eu queria dizer que, para a gente iniciar essa reflexão, que a sociedade, que o Brasil, né, a população brasileira hoje se encontra aí em 85% já vivendo no espaço urbano e que a gente vivencia muitos desafios a partir disso, né, e que as realidades das cidades brasileiras, elas são, em si, muito diversas. A realidade de uma metrópole como São Paulo, onde eu sei que o Will reside, de uma capital no sul do Brasil, como é aqui em Florianópolis, e de tantas outras realidades no interior brasileiro, são muito diversas. Então, para a gente pensar direito à cidade, território e diversidade, a gente tem que começar pensando que as próprias cidades
têm diversidades entre si, de como elas se desenvolvem, de como elas têm a sua vida sendo reproduzida no cotidiano. E, a partir disso, penso que a reforma urbana, todo esse movimento brasileiro que passa a pensar as cidades, principalmente a partir do final dos anos 70, né, início dos anos 80, ela reconhece boa parte de tudo isso que eu falei antes, da coletividade, de que as cidades são diversas, mas a gente ainda, enquanto população LGBT, população negra, população de pessoas com deficiência, juventudes, mulheres, a gente entende que essa própria reforma urbana tem e teve, historicamente, alguma dificuldade em pensar justamente reconhecer e valorizar essas pautas que a gente chama, ainda que eu não goste muito desse termo, mas essas pautas identitárias e todas essas outras diversidades que traz da nossa experiência como sujeitos, né, outras possibilidades de vivenciar a cidade. E eu queria deixar para a gente refletir aqui que os desafios de construir essas cidades mais diversas e plural a partir da organização popular, e principalmente agora que a gente está aí em 2020, nesse debate de enfrentamento ao governo Bolsonaro, né, de enfrentamento a todas as retiradas de direito que nos assolam, a gente está passando por um ano eleitoral, que é justamente um ano que visa discutir a cidade, a vida dos municípios, em que as nossas vivências se reproduzem mais cotidianamente. Então, é fundamental e é um desafio para nós, enquanto movimento social, enquanto atores e atrizes que vão pensar a realidade dessas cidades nesse momento, né? Atores e atrizes que são figuras públicas, tem como desafio pensar gestões e contribuir para que essas gestões que vão discutir a cidade, principalmente nesse momento eleitoral, parta do princípio de que nós, sujeitos múltiplos e diversos, experienciamos as cidades, experienciamos os territórios a partir de modos muito diversos. Nós vivenciamos o meio urbano de modo muito diverso, seja do ponto de vista da nossa diversidade econômica, da nossa diversidade social, da nossa diversidade cultural, da nossa diversidade política, da diversidade da própria cidade, do ponto de vista de centro, bairros, periferias, e que não é possível construir uma cidade, um território, né, democrático, plural, que respeite essa cidadania se a gente não partir desse princípio de como a gente vivencia as cidades de modo muito diverso. E daí, essa diversidade de vivência na cidade, ela pode ser tanto boa, né, quanto experiências más e perigosas e complicadas, inclusive para resguardar o nosso direito humano enquanto cidadãs e cidadãos. E daí, pensando do ponto de vista de como nós, enquanto LGBT, na nossa própria diversidade interna, né, tem que pensar a cidade do ponto de vista dos seus equipamentos urbanos, do seu acesso constante ao espaço público, é que a gente tem que refletir como que essas experiências, às vezes, são acessadas de modo muito diferente entre nós, LGBTs, e outras identidades e orientações, né? A gente, cotidianamente, daí está no histórico do movimento LGBT, pontua o quanto que o nosso acesso, por exemplo, ao cuidado e à saúde é restrito e muito pautado por experiências preconceituosas da gente buscar o nosso cuidado primário enquanto LGBTs, lá da saúde enquanto direito humano, enquanto um direito constitucional, que muitas vezes, por preconceito,
por falta de reconhecimento das nossas vivências, a gente tem esse acesso negado. A gente vem historicamente também pautando o quanto que o preconceito em relação a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e várias identidades não hegemônicas socialmente também nos nega acesso à educação e, portanto, a evasão escolar entre LGBTs é muito grande, né? O quanto que o espaço público urbano é muito violento para os nossos corpos, enquanto LGBTs, enquanto mulheres, enquanto juventudes, enquanto pessoas negras, é muito violento. E a gente tem que pensar medidas de democratizar esse espaço e torná-los mais seguros para a nossa vivência. A gente também tem denunciado historicamente o quanto que, do ponto de vista da nossa vivência enquanto LGBTs, o acesso ao emprego e renda nas cidades, que é o tema que a gente está lidando aqui hoje, também é muito restritivo e o quanto que, às vezes, somos legados à empregabilidade invisibilizadas, precárias, né? E daí entrecruzam muitas experiências e vivências também. Então, não dá para a gente falar do direito à cidade desse ponto de vista de garantir a democracia, a cidadania, a participação popular, sem a gente levar em conta todas essas restrições que nos assolam. E é importante que a gente reflita sobre isso, e daí eu queria, para não me estender muito e possibilitar o debate mais amplo, trazer o seguinte, que nós, né, todas essas instituições que estão aqui construindo o Conselho Popular LGBTI+, né, parte desse princípio, está justamente nessa semana toda discutindo aqui com a população mais ampla que nos acessam, que as cidades, para serem vividas de forma democrática, elas precisam considerar essas diferenças e, para mitigá-las, para mitigar todas essas dificuldades, a gente tem que promover um espaço público que possibilite a convivência entre nós, que possibilite que essas trocas de experiências e ideias sejam mais realizadas, não só do ponto de vista da vivência e da troca de ideias, como a gente muitas vezes pensa. O espaço público é o direito de que a gente vá no barzinho à noite, de que a gente caminhe, né, de que a gente tenha lazer, pensa o espaço público desse ponto de vista. Mas pensar o espaço público e a cidade e como democratizar é também reforçando. Pensar o nosso acesso à educação, à saúde, à moradia, à mobilidade, a lazer, a emprego, renda e várias outras facetas que envolvem as cidades. Estou aí à disposição para qualquer outro aspecto do debate. Obrigada, Will. Olha, a Carla foi precisa nos 10 minutos, fica a experiência para os nossos próximos debatedores dessa nossa mesa. Eu vou passar para a próxima fala, a nossa outra convidada vai entrar daqui a pouquinho, então eu vou passar para o Henrique Frota, que é advogado e ativista pelos direitos humanos, direito à cidade e justiça socioambiental, é mestre em Direito pela PUC e atualmente é coordenador executivo do Instituto Polis e assessor da Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Henrique, novamente, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite do Conselho Nacional Popular LGBTI+, e você tem 10 minutos para a sua fala inicial. Oi, William, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Queria saudar você, Carla, né, que já fez uma fala ótima, né, uma grande oportunidade de estar aqui nesse diálogo aprendendo. Letícia, Divina, a Érica, que vai se juntar a nós daqui a pouco. Assim, é uma alegria esse convite para estar nessa roda com vocês, discutindo o tema do direito à cidade, território e diversidade. Nessa semana maravilhosa, né, a programação do Conselho Nacional Popular está incrível, eu acompanhei alguns debates, quando pude, né, porque são muitos, e está muito legal, e eu acho que é uma iniciativa muito importante, então eu queria aqui saudar todas as organizações, entidades e coletivos que estão na iniciativa do Conselho Nacional Popular LGBTQIA+. E dizer que não é uma saudação só minha, pessoal, né, o Instituto Polis, que é a organização da qual eu faço parte, é uma organização da sociedade civil
que já tem mais de 30 anos de trajetória, nasceu no final da década de 80, e pensa justamente o lugar da cidade, o lugar do território, do desenvolvimento local, a partir de vários eixos, né? Mas eu diria que o direito à cidade, na sua perspectiva crítica e transformadora, é aquilo que dá sentido a todos os temas que a gente trabalha, né? Seja ele segurança alimentar, planejamento urbano, o direito à moradia, enfim, o direito à cidade, de fato, é o que estrutura a maneira como nós atuamos, né? Nos nossos estudos, nas nossas atividades de incidência dentro do Instituto Polis. E essa agenda do direito à cidade, que é uma agenda que não é recente, né? A Carla citou aí o Lefebvre, que é um teórico francês, que em 1968 lançou o livro, né, chamado Direito à Cidade. Então, nós já estamos falando de pelo menos 50 anos em que existe essa expressão direito à cidade circulando aí pelo mundo, mas eu diria que mesmo antes disso, né, mesmo antes dela ser verbalizada, a insatisfação com a sociedade urbana desigual, ela já é marcadamente presente em vários países, em várias cidades, especialmente nas nossas sociedades de um capitalismo periférico e bastante desigual. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Vou tentar ficar dentro do meu tempo, tá, William? Mas eu confesso que sou meio insurgente em relação aos tempos. Mas eu fiz aqui um roteirinho para tentar me ater. Eu queria começar um pouco pegando o fio da meada, aí que a Carla apresentou, um pouco para a gente refletir sobre a constituição, né, dos espaços e dos territórios, como uma constituição que parte a partir das forças sociais e das estruturas, né, socioeconômicas, dos contextos de cada uma das sociedades. Então, o espaço não é uma produção neutra, né? Ele não é simplesmente um quadro em branco que a gente transita por ele. O espaço é socialmente constituído, existem forças e contraforças operando na constituição do espaço e dos territórios. E eu digo isso porque em sociedades como a brasileira, né, de uma sociedade de um capitalismo periférico e colonial, a produção desses espaços está muito interconectada com a capacidade que esses espaços têm de servir a uma lógica capitalista, né, de consumo. Então, o espaço não é simplesmente o lugar onde nós estabelecemos a nossa moradia, ou por onde nós transitamos, ou temos nossas relações de trabalho ou de lazer. O espaço é fundamentalmente, numa sociedade ainda mais de um capitalismo periférico e colonial como a nossa, um espaço que vai se constituir a partir principalmente das relações de produção e das relações de consumo. Então, as estruturas econômicas são muito importantes na constituição desse espaço. Isso significa que, hegemonicamente, os espaços e os territórios vão fazer sentido para esse sistema na medida em que eles têm alguma função dentro da perspectiva da produção e do consumo. Agora, um outro componente que eu queria colocar é que não são apenas as relações econômicas, né, no sentido mais restrito da palavra, que vão moldar a maneira como os espaços e os territórios vão se constituindo. Nós vivemos uma sociedade estruturada a partir de outras categorias que também demarcam a desigualdade. Então, inclusive, já é uma fala, né, bastante usual, né, de que entre nós, LGBTQIA+, existe uma diversidade enorme, né, não só porque somos gays, lésbicas, pessoas trans, travestis, não binários, demissexuais, né, e todas as possibilidades aí que estão abarcadas na nossa comunidade, mas porque existem também diferenças que não estão sequer anunciadas na sigla, né? Nós somos também pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas indígenas, nós somos pessoas que estamos vivendo com situações de saúde diferentes, né? Algumas convivendo com doenças crônicas, nós somos pessoas que com deficiência, ou pelo menos pessoas que a sociedade atribui, né, condições de deficiência, melhor dizendo. Nós somos pessoas velhas, nós somos pessoas jovens, então nós somos muito diferentes, né, nessa nossa constituição como pessoas, né, na sociedade, e a conjugação desses marcadores, ela também é determinante em relação à maneira como nós somos recebidos ou
rejeitados na constituição desses espaços que são constituídos a partir das relações de produção e consumo. Então, não é simplesmente a questão do consumo que explica a diferenciação dos espaços e a maneira como a população LGBTQIA+, ela vem a ser acolhida ou ela vem a ser rejeitada ou hostilizada em determinados espaços ou territórios. É também a partir dessa nossa constituição como pessoas, com inúmeros marcadores diferentes, que também nós vamos nos relacionar com esses espaços e esses territórios. Então, para dar um exemplo assim bem concreto, né, para não ficar aqui tão... Quando no começo desse ano, a Linda Quebrada foi a Fortaleza, e eu posso falar isso tranquilamente, primeiro porque Fortaleza é a minha cidade, né? Eu vivo em São Paulo, mas eu sou de Fortaleza, e segundo porque a própria Lin, né, comunicou isso nas suas redes sociais, então não é problema, não é nenhuma exposição aqui sobre o fato. Quando ela vai a Fortaleza e ela decide ir a uma barraca de praia na cidade de Fortaleza, ela elege uma barraca de praia conhecida como uma barraca que é frequentada pelas pessoas LGBTQI+, então é uma barraca acolhedora, né, uma barraca que, a princípio, ela não sofreria nenhum tipo de transfobia. E é justamente nesse espaço que ela vai, algumas pessoas frequentadoras da barraca vão impor ali um constrangimento de natureza transfóbica. E por que isso acontece? Ali é um espaço de consumo, né, um espaço constituído pelo consumo, é um espaço aparentemente acolhedor para essa população, entretanto, a Lin não é uma pessoa que representa, digamos assim, uma visão universal do que é ser LGBTI, que, na verdade, é de o gay masculino, né, especialmente branco, numa sociedade como a fortalezense, bastante racista, inclusive, né, como é da sociedade brasileira em geral. Então, aquele corpo trans, aquele corpo preto, aquele corpo periférico, aquele corpo tatuado com seu namorado, incomodou. E num espaço que não deveria, né, que a gente não esperava que isso acontecesse. Então, vejam a complexidade da constituição dos espaços e dos territórios, e vejam como, mesmo em situações em que nós esperamos, né, um certo acolhimento, nós somos desiguais. Então, as nossas diferenças, numa sociedade desigual, elas refletem desigualdade, não são simplesmente diferenças objetivas, mas elas são desigualdades no acesso a direitos, em relação ao respeito, em relação à maneira como o Estado e o conjunto da sociedade nos enxerga, nos respeita, né, e, inclusive, nos designa como pessoas merecedoras de direitos ou não. E aí eu queria colocar uma outra situação muito concreta, por exemplo, sobre o censo da população em situação de rua aqui em São Paulo, que foi lançado no começo desse ano. Se a gente pega o perfil, né, amostral da população em situação de rua, eu nem vou entrar nos dados absolutos que o movimento de Pop Rua questiona, não é, que é muito mais pessoas em situação de rua do que aquilo que foi apontado no estudo, não vou entrar nesse âmbito, mas eu queria colocar que 11% da população ali que foi entrevistada por esse estudo é uma população que se enquadraria dentro da nossa comunidade LGBTQIA+. Gays, lésbicas, bissexuais, homens trans, mulheres trans, travestis, 11% desse total. E desse total, 3% disseram que, por exemplo, tiveram muita dificuldade de ser atendidos em centros de acolhimento pelo fato de serem LGBTQIA+. Então, a gente pode dizer que 20% das pessoas LGBTQIA+, que estão em situação de rua em São Paulo, 25%, entre 20% e 25%, não conseguem acessar sequer o serviço mais básico para comer, para ter um acesso à higiene, que são os centros de acolhimento. Gente, isso não é pouco significativo, isso é muito significativo, é um percentual muito alto, né, de restrição ao acesso a um serviço muito básico, que são os centros de acolhimento. Isso tem tudo a ver com o território, né? Como essa população LGBTQI que está em situação de rua, também ela transita no território, quais são os territórios permitidos, em que horários, né, do dia ou da noite, elas são permitidas a estar à luz do espaço público ou às sombras do espaço público. E para finalizar, né, se eu digo que o espaço é socialmente constituído e que nós vivemos, né, a partir de estruturas de um capitalismo periférico, desigual e colonial,
mas a gente também não pode cair, né, naquele equívoco de achar que toda a produção da cidade é uma produção hegemonizada por essas forças. A cidade também se reconfigura a partir das resistências. E eu acho que o direito à cidade ele é importante nesse aspecto, né? O direito à cidade, né, como o Lefebvre dizia, e aí eu vou trazer um outro referente importante, que é o David Harvey, né, um geógrafo também muito citado no tema do direito à cidade. O direito à cidade, ele, antes de ser qualquer perspectiva jurídica, de estar numa lei, de estar numa constituição, né, ele é, sobretudo, um grito político da nossa reinvenção como pessoas a partir da transformação da cidade. O direito à cidade não é um direito, nós não reivindicamos esta cidade capitalista como ela está constituída hoje, que é excludente, que é desigual, que relega e expulsa a população preta para situações de precariedade habitacional, periférica, e eu não estou dizendo periferia só do ponto de vista, né, da espacialidade, mas existe periferia nos centros urbanos também, quando a gente analisa os cortiços no centro de São Paulo, isso é uma periferia também do ponto de vista social e econômico, e é a população negra, são as mulheres, é a população LGBTQI que está mais vulnerável a essas situações, né, de precarização. Então, não é essa cidade que o direito à cidade reivindica. O que o direito à cidade reivindica é a nossa autonomia como grupos sociais organizados para resistir a esses processos opressores e repressores e a exigir a remodulação e a transformação das cidades para o bem comum, né? Então, eu acho que quando a gente luta por uma cidade melhor para as mulheres, por uma cidade melhor para a população negra, uma cidade melhor para a população indígena, porque existem indígenas na cidade, quando a gente luta por uma cidade melhor para a população trans, a gente está lutando pelo bem comum, quer dizer, o homem branco, hétero, classe média alta, ele também se beneficia de uma cidade melhor, porque é uma cidade que vai no sentido do bem comum de todas as pessoas. Então, o direito à cidade, ele traz essa perspectiva da insurgência, que eu acho que é muito importante, e da autonomia dos movimentos sociais organizados na luta pela reconfiguração do território. Por isso que eu acho que é importante também a gente estar na disputa dos espaços de poder, sejam eles institucionais, né, e tem sempre o debate da representatividade, de termos mais pessoas também nesses espaços de poder, mas não apenas isso. As nossas agendas precisam adentrar nesses espaços de poder, seja não só pela via da democracia representativa, mas também por outros processos que a gente tem que reconfigurar, reconstruir e reimaginar. Bom, para uma primeira rodada, é um pouco esse o recado, fico aqui para o debate. Você estourou só um pouquinho, Henrique, então sejam mais Carla, menos Henrique. Vamos manter os 10 minutos para a gente conseguir ficar dentro do nosso tempo. Mas, Henrique, muito obrigado pela sua fala, foi muito esclarecedora. Já tem gente comentando, gente perguntando aqui. Quando a gente abrir para as perguntas, vai ter outros temas para a gente tocar também durante esse outro momento de debate mesmo. Vamos partir para a nossa próxima convidada desta mesa sobre direito à cidade. Agora nós vamos ter o prazer de ouvir a Letícia Vieira, negra, lésbica, feminista, educadora, pesquisadora em direitos humanos e gênero. Ela compõe a rede Lesbi Brasil, a rede nacional de ativistas e pesquisadoras lésbicas e bissexuais. Letícia, novamente, bom dia. Você tem 10 minutos para a sua fala. Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo direitinho? Só para confirmar. Tudo ok? Eu queria agradecer, primeiramente, é um prazer poder contribuir representando a rede Lesbi Brasil, que é uma rede extremamente potente de mulheres lésbicas e bissexuais, então é um prazer contribuir junto com outras companheiras que também participaram dos debates durante a semana, e me senti bem contemplada pelas primeiras colocações, especialmente o companheiro do Instituto Polis, que eu me esqueci o nome agora, eu não vou mexer muito na tela, porque eu estou pelo celular. Acho que uma das provocações assim, interessantes que eu queria fazer na minha fala diz respeito a essas diferenças, as diferentes corporalidades, né? E como que esses corpos diferentes, que sejam os corpos queer, os corpos trans, as corpas lésbicas,
vão ter acessos distintos, e principalmente os corpos racializados, né, acrescentando com certeza esse marcador social da diferença, como esses corpos vão ter acessos distintos e vão ser, e as noções de cidadania também vão ser revistas, né? Então, acho que a gente podia pensar em alguns tópicos. Eu pensei muito na questão da mobilidade, um pouquinho na segurança pública, ainda que eu não seja pesquisadora da área, mas eu acho que é um debate que tem que atravessar todos os espaços, todos nós devemos nos apropriar desse debate para falar sobre isso. E eu começaria comentando, então, gostei muito que tanto a Carla quanto, eu esqueci o seu nome, deixa eu verificar aqui, deixa eu verificar o nome do companheiro. Tanto a Carla quanto o... Perdão? Henrique Frota. Tanto a Carla quanto o Henrique pontuam a definição de direito à cidade do Lefebvre, né? Mas eu vou tomar a liberdade de extrapolar também e usar outras duas autoras que eu gosto muito. Uma que é a Butler, para pensar o direito de aparecer, e o direito de dar pinta, né? Como que a gente vai pensar, enquanto LGBT, não só o direito... Eu, como uma mulher do interior que veio para a cidade grande, que veio para o Rio de Janeiro, eu sempre quando eu vou falar da minha história pessoal, eu penso muito no conceito de sexílio, que alguns autores que trabalham migração, que é finalmente o meu tema de pesquisa, utilizam, que é pensar como que esse imaginário, né, de ser um desconhecido numa nova cidade e de poder expressar com maior liberdade, em certo grau, a sua expressão sexual, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual. Então, acho que a cidade tem essas relações antagônicas, né, de uma liberdade maior, mas, ao mesmo tempo, de tensões entre essas identidades, e um modelo de cidade que eu adorei quando o Henrique falou que é voltado para o consumo, voltado para o capital, para a reprodução do capital. Então, acho que dialoga bastante também com o que eu me proponho a falar. E aí eu penso, então, esse direito à cidade, né, a partir dessa perspectiva de pensarmos como que a gente pode aparecer, em que espaços a gente pode aparecer, em que espaços nos são permitidos, como os nossos corpos negros, os nossos corpos racializados, indígenas, migrantes, lésbicas, bissexuais, trans, aparecem nos espaços públicos, em quais espaços nós temos maior permissibilidade, em quais não. Então, acho que todas as pessoas que têm essas identidades atravessadas nos corpos, que estão assistindo, com certeza devem ter alguma história pessoal que marca. E como eu falo, eu sou mineira, mas moro no Rio há 7 anos, eu acho essencial, quando a gente está tratando sobre direito à cidade, pensar, primeiro, a ocupação do espaço público, não só como um espaço de reprodução do capital, mas também de lazer, que é uma coisa que eu sinto muita falta, e aí a gente pode pensar, inclusive, nesse contexto de pandemia, né, a gente tem um discurso extremamente neoliberal que está chegando de a economia não pode parar, né, como se a gente vivesse para a economia, como se as pessoas fossem feitas para estar na lógica econômica e não a economia para servir as pessoas. E como esses discursos neoliberais entram na psique, né, a ponto das pessoas começarem uma corrida desenfreada para tomar uma casquinha no shopping, né, tipo, eu preciso ir ali carregando a minha sacolinha de um lado para o outro, por favor, me tirem de casa. Então, como que essa racionalidade capitalista também acaba adentrando algumas realidades. E eu falo algumas realidades porque eu acompanho projetos e estou acompanhando principalmente algumas ações para mitigar o coronavírus nas periferias. E apesar de não ser uma mulher periférica, também, assim, acho que teriam outras pessoas que com certeza tocam esse debate, mas acho que é uma responsabilidade de todas nós, de todos, de se apropriar e de levar isso para todos os espaços. Teve uma liminar que foi aprovada pela Defensoria Pública no dia 6 de junho, aqui no Rio de Janeiro, que proibia operações policiais, por exemplo, durante esse período de pandemia. Eu tive notícias, assim, péssimas, de enquanto diversos coletivos distribuíam cestas de alimento e de higiene, foram surpreendidos pelo Caveirão, foram surpreendidos por intervenções policiais, que a gente sabe, né, que aí eu acho que é interessante a gente pontuar essas diferentes experiências que vão ter entre asfalto entre periferia e asfalto, e eu não sou realmente a melhor pessoa para falar da realidade periférica, mas é muito interessante como que
desde 2013, a gente está vivendo um processo crescente de militarização, que a favela sempre viveu, né? Sempre teve intervenção militar nesses espaços, mas que chama muita atenção porque me recordei de uma matéria no Intercept, que eu selecionei uns dados aqui. No carnaval do ano passado, eles fizeram uma matéria chamada Neste Carnaval, Saia de Máscara, alguma coisa assim. E a matéria do Intercept mostrava que a Oi caridosamente cedeu à Prefeitura de Niterói, e eu acho que a outras prefeituras também, algumas câmeras para supostamente fazer a segurança da cidade, né? E aí, quando a gente fala de um corpo negro, de um corpo de mulher, de um corpo de LGBT, que está circulando pela cidade, a gente começa a ter um pouco de receio dessa segurança, né? Sempre que vem com o discurso de Deus, família, enfim, Deus, família e propriedade, me dá um pouco de medo, né? Porque eu entendo que, primeiro que a família para as pessoas negras foi uma coisa historicamente minada pela escravidão, né? Destruíram, a proposta da escravidão era já destruir, enfim, qualquer tipo de relação afetiva e de construção afetiva e política, né? Enfim, de enfrentamento e de posicionamento. Então, enfim, já é uma outra questão. Mas, de todo modo, eu fico muito ressabiada quando eu ouço o discurso de segurança pública, porque eu entendo que não é um discurso que está sendo criado para mim, né? É um discurso criado para a branquitude, pela branquitude, e com uma lógica militarista de inimigo nacional, né? Que é uma coisa que a gente está vivendo aí há um tempinho. E quais são esses corpos que são tidos como inimigos nacionais, né? São os corpos racializados, são os corpos que são o cidadão padrão de revista, né? Eu estou só cumprindo o meu trabalho, então, infelizmente, vou ter que revistar todas essas pessoas negras, né? Então, assim, como que esses corpos, como que esse imaginário social do racismo estrutural na sociedade brasileira, escravagista, vai reverberar na circulação, na mobilidade de pessoas que eu, por exemplo, posso trabalhar de casa e estou mantendo a quarentena há 3 meses, mas há pessoas que não podem, e há pessoas que mesmo que moram em periferias, que moram em favelas, e usualmente, né, em condições normais de temperatura e pressão, como eu brinco, sem pandemia, com as instituições funcionando normalmente, né, como disseram uma vez, tem medo de sair de casa e dar de cara com um caveirão, dar de cara com um fuzil apontado e não saber se vai voltar, se vai poder voltar e a casa vai estar inteira, né? Então, acho que é uma questão bem importante que a gente precisa levar em conta. E levar em conta também quais são essas diferenças de ser uma pessoa LGBT no asfalto, de ser uma pessoa LGBT na periferia. Então, acho que um dos pontos que a gente não pode deixar de comentar nesse momento é o quanto esse processo de vigilância, ainda mais com a pandemia, eu acho, estava vendo umas notícias da China, por exemplo, de como que os estados e também as empresas privadas têm cada vez mais controlado os dados dos usuários, né? Então, a gente entender que colocar a fotinho no Facebook para ver como você seria se fosse homem, se fosse mulher, né? Já é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, mas a que custo você está ali liberando todos os seus dados e para quem? Não é de graça, não é só para você ter a sua carinha ali numa outra identidade de gênero, né? Tem alguma coisa por trás, alguém está ganhando dinheiro com isso. Então, acho que é importante a gente pensar o racismo como um construtor de estigma em relação a esses corpos que vão ser cada vez mais vigiados. E aí, só para terminar, eu queria falar também um pouco sobre esse conceito de corpo lésbico como um território político, né? Entendendo as mulheres lésbicas como as que vão recusar a heterossexualidade compulsória, a heterossexualidade como uma instituição política, como um regime. Então, é um corpo que vai estar de mão dada na rua e que vai chamar a atenção. Vai ser um corpo, como aconteceu comigo há 3 meses, um pouco antes da pandemia, entrando num Uber com uma companheira, e aí chegam vários soldados fazendo aquelas blitz, né? E veem que tem 2 sapatonas no carro e mandam parar o carro, que é essa política do terror, né? Mandam parar o carro e olham para você com aquele fuzil apontado, né? E fazem,
enfim, todo esse processo de terrorismo de Estado, realmente, que eu acho que isso realmente seria o terrorismo. Para além disso, para a gente pensar também processos de resistência, né, fissuras no meio desse momento complexo que a gente vive, eu acho que a gente tem que fazer um discurso e uma prática política que contemplem também o espaço público, o espaço urbano, de uma forma mais sustentável, né, sem essa dicotomia de natureza e homem, porque a gente está vendo, né, enfim, todas as questões ambientais como tem chegado. E eu queria citar duas questõezinhas também para terminar e não me estender. Tenho visto uns projetos muito interessantes que mesclam, por exemplo, hortas urbanas, práticas de autocuidado, distribuição de remédios para pessoas em situação de rua, com foco em população LGBT, por exemplo. Eu descobri esse projeto recentemente, eu achei incrível. Então, como que a gente pensa, né, uma reocupação do espaço público que faça bem para nós e, né, para nós outros. Para além disso, entender também essa luta do direito à cidade como uma luta de engajamento coletivo e não individual. Então, tem que ser pensado o asfalto e a periferia conjuntamente. E eu queria também deixar né, assim, que a gente tenha em mente como que ocupar esse espaço político da rua, né, simplesmente o direito de aparecer pode ser muito drástico para as pessoas. Então, a gente tem a história, por exemplo, da Luana Santos, uma mãe negra, lésbica, foi morta escada na rua por 3 PMs, na frente do filho. A gente tem a Sara Regazi, que se suicidou esse mês, né? Foi uma ativista egípcia, que ousou levantar uma bandeira LGBT num show no Egito, e depois foi se refugiar no Canadá. Ela foi presa e foi torturada pela polícia no Cairo. E como que essas marcas das violências, né, de ousar aparecer nos espaços públicos, também vão influenciar, enfim, toda a nossa trajetória de vida e a nossa trajetória política. E eu acho que seria um pouco isso que eu queria falar. Desculpa que eu me estendi um pouco. Obrigada. A gente agradece, Letícia, foi muito importante. O Paulo mandou pergunta aqui, a Liliane também. Eu já estou deixando as perguntas aqui separadas, pessoal. No final dessa rodada, agora, que a nossa outra convidada chegou, deputada Érica Cocai, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Tá tudo bem? Você nos escuta bem, deputada? Escuto, você me escuta? A gente escuta também. Deu umas 2 travadinhas, mas acho que está melhorando agora. A gente já tinha começado aqui a nossa mesa, a gente está debatendo o direito à cidade, território e a diversidade. Eu vou aproveitar que a deputada chegou para passar a palavra para a deputada. A gente está fazendo fala de 10 minutos, deputada, e depois a gente abre para as perguntas que as pessoas já estão enviando para a gente. Então, eu vou aproveitar... Todo mundo já falou? Ainda falta a Divina. Deixa ela falar, e depois que eu cheguei agora, aí... Então, tá bom. Falo depois dela. Tá bom. Então, vocês aproveitem, pessoal, mandem suas perguntas aqui pra gente. Eu estou separando as perguntas. A gente está transmitindo em várias páginas ao mesmo tempo. Então, mandem as perguntas. Nós estamos assistindo em todas elas. Estamos separando as perguntas que vocês mandam pra gente sobre o tema direito à cidade, território e diversidade. Estão aqui com a gente, como eu falei no começo, a Carla Aires, ativista e vereadora, a deputada federal Érica Cocai, o Henrique Frota, do Instituto Polis, a Letícia Vieira, da Rede Lesbi Brasil, e agora eu vou conversar, nós vamos ouvir por 10 minutos a nossa outra convidada, a Divina Lopes, que é do coletivo LGBT do MST, mulher negra, bissexual, da coordenação nacional do MST do Estado do Maranhão, formada em pedagogia, especialista em educação do campo. Ela também é autora do livro de poemas Um Instante de Transgressão. Divina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Conselho Nacional Popular LGBTI+, em participar dessa semana de Orgulho e Resistência para a gente. É um prazer ter você aqui com a gente. Seus 10 minutos para você falar sobre o nosso tema Direito à Cidade, Território e Diversidade. Então, bom dia, né, a todos, a todas e todos. Primeiro, dizer da alegria, né, da gente estar aqui para
para essa semana de reflexão, de debate tão importante, né, sobre o orgulho e a resistência LGBT. Gostaria de agradecer, né, ao Conselho Popular e dizer que, para nós, do Movimento Sem Terras, esses são espaços muito importantes da gente partilhar um pouco das reflexões e das leituras que nós estamos tendo sobre o momento político que a gente está vivendo, mas também as nossas leituras, né, sobre qual é a nossa perspectiva de projeto futuro de sociedade, né? Então, gostaria de cumprimentar, gostei muito, eu acho que os elementos que eu vou trazer aqui, né, são complementos das reflexões e das provocações que a Carla, a Érica, né, e o Henrique e a Letícia trouxeram. Então, eu penso que eu vou apenas complementar essas reflexões que já saíram, né? Então, eu gostaria de começar, como a gente está falando, né, do direito à cidade, do direito ao território e do direito à diversidade, né, e eu venho, né, faço parte de um movimento, que é um movimento de luta na terra, é um movimento que se organiza a partir da disputa do território camponês. Então, eu gostaria de começar com Milton Santos, e que ele faz a seguinte reflexão sobre os territórios, né? Ele fala que o papel ativo do território pode impor ao mundo uma revanche, né? Então, como a gente pensar, né, os papéis de luta e de resistência desses territórios, né, que são tão diversos? Se a gente for pensar o território brasileiro, né, a gente tem um território com uma dimensão continental. Se a gente for pensar a diversidade das regiões, se a gente for pensar a diversidade dentro das próprias regiões, e se a gente for pensar também como esses territórios são conformados, a gente vai perceber, né, a quantidade que a gente tem de potencial e de desafio. E aí, pensando nisso, né, que eu acho que é importante para a gente trazer a reflexão aqui do direito à cidade, né, do direito coletivo à cidade, é importante a gente pensar esse nosso território, né, a diversidade desse nosso território nacional, inclusive articulando aí o território camponês e o território urbano, né. Então, nós temos marcas muito perversas na sociedade brasileira, tanto na conformação do território camponês, como na conformação dos territórios urbanos, né. Se a gente for pensar a formação do território camponês na história do nosso país, ele está muito marcado, né, pela escravidão e pelo extermínio dos povos indígenas em todas as regiões do Brasil, né? E a formação dos territórios urbanos também está marcado por essa expropriação de territórios, né, desses sujeitos que foram expropriados do direito a viver, a trabalhar na terra. Então, a gente acredita que é preciso pensar o direito à cidade articulado com esse direito maior de nós termos territórios livres, né, de todas as formas de opressão. Então, é a partir daí que eu gostaria de dialogar um pouco com os desafios que a gente tem colocado para pensar a organização dos territórios, para pensar a autonomia dos territórios e para pensar também as nossas possibilidades de fazer a revanche, as resistências a partir desses territórios, né? Então, assim, nós, do coletivo LGBT, a gente tem feito, inclusive, o debate dentro do Movimento Sem Terra, né? Que não tem como enfrentar esse momento que a gente está vivendo, que é um momento agonizante, um momento que né, o capitalismo se aproxima bastante, né, o capitalismo com o racismo, né, e coloca em curso aí uma política mortífera, genocida, e quem mais sofre com essa política são as populações mais vulneráveis. Então, nós do coletivo LGBT, a gente tem feito um debate cotidiano no movimento, né. Primeiro, não tem como enfrentar, né, esse projeto dominante, esse projeto de escravização e esse projeto de exploração, não tem como a gente enfrentar sem pensar a articulação entre capitalismo, racismo e patriarcado, né?
essas são formas de dominação que elas são estruturantes, e são necessárias, essa articulação, pensar essa articulação é necessário para a gente pensar também as formas de enfrentamento e as formas de resistência desde o território, seja o território camponês, seja o território urbano, né, e pensar o direito a esses territórios como um direito coletivo, né. A outra discussão que a gente vem fazendo no movimento, inclusive a partir do coletivo LGBT, é que nós temos o desafio, e eu acho que serve também para a gente pensar as cidades, a gente tem um desafio de lutar, né, para construir territórios livres, de todos os tipos de preconceito, de todos os tipos de discriminação, seja por raça, né, seja discriminação sexual, seja discriminação da nossa diversidade, inclusive, a nossa diversidade regional, seja discriminação pela nossa identidade de gênero, né? Então, na nossa pauta, pelo direito, o direito, né, ao território, seja território urbano, território camponês, como direito de todos, passa aí, né, a nossa luta para enfrentar a discriminação e o preconceito nesses espaços, né? E o outro desafio seria a gente pensar, né, quais são as possibilidades, né, que a gente tem a partir do potencial da diversidade do nosso povo, da nossa potencialidade cultural, da nossa herança histórica. A gente tem muito a aprender com a herança coletiva de pensar os territórios, né, a partir da experiência dos povos indígenas. A gente tem muito a aprender com a herança coletiva de pensar os territórios a partir da experiência, né, dos povos quilombolas. Então, o que a gente pode aprender com toda essa experiência de organização de territórios, né, a partir da coletividade, a partir do olhar para o direito coletivo, né, qual os desafios que a gente tem aí, né, e o potencial que a gente tem nessas experiências para pensar também o território urbano, para pensar o direito à cidade, para pensar a cidade como um direito coletivo, né? E para pensar a cidade integrada, inclusive com um território, né, que a gente, mesmo que a gente tenha hoje 15% da população no campo, né, então é um território que está produzindo vida, que está produzindo luta, né, e que continua, inclusive, produzindo muitas formas de resistência contra todos os tipos de opressão, mas também contra as desigualdades que se apresentam no nosso país. Então, nós, do movimento, inclusive, problematizando, a partir do coletivo LGBT, a gente tem discutido e construímos agora, né, um plano emergencial que tem dialogado sobre algumas questões que a gente acha que, nesse momento, elas são emergencial, mas elas dialogam com um projeto menos desigual no nosso país, né? Então, primeiro primeiro eixo de debate aqui é que não é possível enfrentar a desigualdade no nosso país sem a gente debater a concepção de terra, né, e o direito a trabalho, né, o direito a trabalho como possibilidade de sustentação, como possibilidade de produção digna da vida, né. Então, enfrentar a desigualdade no nosso país, nós precisamos enfrentar a questão da concentração da terra, da concentração de riqueza, né, que aprofunda, inclusive, a exploração, a dominação e a discriminação. E a concentração não está presente só no campo, né, ela também está presente na cidade, né, a cidade é conformada, né, por um processo de exclusão, né, quais são os territórios que eles vão ser protegidos, preservados, e quais são os territórios que eles vão ser né, inclusive submetida a todas as formas de violência, né. Então, pensar a conformação, né, pensar a conformação da luta nesses territórios, eu acho que é uma das nossas tarefas, né, e pensar a luta pautada, inclusive, na resistência e no enfrentamento a todas as formas
de discriminação. Então, o nosso coletivo, né, no nosso coletivo LGBT, a gente discutiu, né, o direito à terra, né, do sujeito LGBT, o direito ao trabalho, o direito a uma outra relação de sustentabilidade com a diversidade, o direito a um outro projeto de sociedade é pauta do coletivo LGBT, né, e também o direito da gente proporcionar nos nossos territórios uma outra forma de sociabilidade humana, porque aí uma outra forma de sociabilidade humana que respeite, né, que respeite a diversidade do sujeito, que respeite quem nós somos. Então, eu acho que fica aí um horizonte, né, estratégico para a nossa luta, né, além das formas de enfrentamento que já existe, como é que a gente pensa o futuro. E, por último, né, só recitar um poema muito rápido, né, que todos nós, né, necessitamos de um tempo que plante ideia, pratique ações transformadoras, que desmonte as ordens de quem escraviza, que humanamente eduque as gerações. Não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor, a morte da sensibilidade, o não tempo para o amor, a prisão da liberdade. Então, seguimos firmes na luta, resistindo. É isso aí. Divina, que bonito, muito feliz, obrigado por ter colaborado com o nosso debate. E agora, agradecendo novamente todo mundo que está assistindo em todas as páginas, estamos transmitindo em várias páginas simultaneamente, também aqui, obviamente, na página do Conselho Nacional Popular LGBTI+, durante a Semana do Orgulho e Diversidade. Aproveitando para agradecer a todo mundo que está assistindo, aproveitem, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para receber as notificações e também curtam nossa página no Facebook, quem está vendo através de outras páginas. Vamos agora para a nossa última debatedora desta mesa. Eu vou apresentar a nossa debatedora, apesar de eu achar que ela não dispensa apresentações, a gente vai conversar com a deputada federal Érica Cocai, formada em psicologia, foi 2 vezes deputada distrital e agora ocupa o cargo de deputada federal pela 3ª vez. Ela é defensora da pauta dos direitos humanos, das mulheres, dos LGBTI, das crianças e dos adolescentes, integrou diversas comissões, como de e minorias, seguridade social e família. Ela é autora de projetos como a criminalização da LGBTfobia e sobre o direito à identidade de gênero. Deputada Érica Cocai, nós não estamos te vendo, agora a gente está te vendo. A senhora está ouvindo a gente bem? Deixa eu desbloquear o seu microfone aqui, porque a senhora... O seu microfone... Pronto, agora... que tá... o seu microfone está fechado, deputado. Você sabe falar com a gente. Deputada, a senhora nos escuta? Não? Sim? A gente não te ouve, deputada. O seu microfone está fechado. E a sua internet está travando um pouquinho, creio eu. Escuta? Agora escuta. Agora escutamos. Você nos escuta, deputada? Escuta? Eu estou ouvindo, agora a gente está ouvindo bem. Eu não estou escutando, você me escuta? A gente está escutando, deputada. A gente ouve a senhora. Acho que é a sua internet, que deve estar com... Então, eu vou falar, se você não me escutar, você faz um gesto aí, que eu não estou... Bom, então... Então, pronto, vamos conversar pelas mãos. É temática. A temática... A deputada Érica Cocai caiu, a gente estava vendo que a conexão dela estava ruim. Eu vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal de novo, clicar no sininho para receber as notificações, também curtirem a nossa página,
do Conselho Nacional Popular LGBTI+. Aproveitar todo mundo, a Arte Gay está por aqui, a Rivânia Rodrigues, Denise Soares, quem mais? Regis Ferreira, Léo Ribas, Carlos Alves, todo mundo, vários elogios para Letícia, para Divina, para Carla, para o Henrique, Léo Ribas, Roselaine Dias, Liliane Martins, Tala Bueno, o Paulo Tavares Mariante, um grande beijo para você, Paulo, vou te ligar hoje, inclusive, espere minha ligação, que ela chegará hoje. Acho que a deputada voltou, vamos botar a deputada aqui de novo. Luciano Aguilar. Escuta. Oi, deputada, a gente está te escutando travando e não está vendo sua imagem. Agora a gente está te vendo. Mas está travado. É que tá. Agora está escutando? A gente escuta um pouquinho melhor agora. Você ouve a gente? Está escutando, não? Estamos sim. Você nos ouve, deputada? Deputada, você nos ouve? Acho que não. E aí, pessoal, isso é ao vivo, pessoal. Quem sabe, faz ao vivo, entendeu? Pessoal, precisa se virar. A deputada caiu de novo. Acho que a gente não vai conseguir ouvir a deputada, porque a internet dela está com problema. Eu vou começar, antes da gente ouvir a deputada, se ela voltar, a gente para o nosso debate e a gente ouve um pouquinho a deputada. A gente recebeu perguntas vindas de outras páginas também, então eu vou pegar algumas delas para a gente poder falar sobre o tema que a gente ouviu largamente aqui, de forma brilhante, os nossos convidados, a Carla, a Letícia, a Divina e o Henrique falando para a gente. Eu vou começar com uma pergunta que veio, não é bem uma pergunta, é mais um comentário que veio de outra página, mas acho importante que a gente também fale sobre isso. A Vanessa, de União da Vitória, do Paraná, diz que o movimento é maravilhoso. Uma pena haver preconceito dentro de um grupo como o nosso. Sou lésbica assumida, amputada, e sofro preconceito em nosso meio. O Henrique, e acho que falou bem sobre isso, a Letícia também passou sobre isso, falando sobre como a nossa comunidade é diversa, como essa comunidade LGBTQIA+, é diversa dentro de si mesmo, né, o que é uma coisa engraçada. A gente fala sobre homossexualidade, mas a gente é muito heterogêneo, né, somos muito diferentes entre si, temos muitas necessidades diferentes e formas de viver as cidades diferentes. Eu queria que vocês comentassem, e aí cada um pode comentar por alguns minutinhos, lembrando que a gente tem um teto dessa transmissão, falando sobre isso, sobre como, por exemplo, se dá a vivência de LGBTs que são pessoas com deficiência, né? Além dessa camada de viver a cidade de uma forma diferente por ser LGBT, ainda há viver a cidade e a vivência na comunidade por ser uma pessoa com deficiência. Eu queria que vocês comentassem. Como a gente não tem muita ordem, quem quiser comentar, só faz um sinal e a gente abre uns minutinhos para comentar esse comentário que a gente recebeu de União da Vitória do Paraná. Quem quer começar? Alguém? Não? Ninguém? Ajudem o apresentador, gente. Posso começar? Pode. Bom, eu acho que é uma questão super importante de ser pontuada. Acho que é uma questão que vem aí com as contribuições da interseccionalidade, de como a gente tem que pensar. Eu acho que a deputada voltou. E aí? Você ouve a gente, deputada, agora? Agora a gente não te ouve porque o seu microfone está fechado, mas acho que agora acho que a internet melhorou. Oi. Você melhora? Melhorou? Melhorou. Deixa só a gente ouvir o resto. Escutar? Dá para escutar bem. Agora a gente está ouvindo bem e vendo bem. Tá Deixa ótimo. só a Letícia te terminar com esse comentário, a gente vai para os seus 10 minutos, deputada. Tá ótimo, tranquilo. Aqui caiu, tá caindo, mas agora eu acho que melhorou. Agora vai. Pronto, Letícia, pode terminar seu comentário. Maravilha. É um comentário rápido, mas, assim, a necessidade que a gente tem de interseccionalizar essas pautas é gigantesca, porque muitas vezes, né, a gente tem um imaginário, primeiro, de que o movimento LGBT é uma massa morta,
de que todo mundo vai se sentir representado ali, ignorando todas as disputas de identidade, e disputas, quando eu falo disputas no sentido positivo, não estou falando no sentido, uma disputa sadia e de debate de temas, e como que essas demandas têm que ser incorporadas, porque muitas vezes acaba sendo um movimento muito misógino, muito capacitista, muito racista, e que acaba sendo mais Muito gordofóbico também, só para afastando as pessoas, mais afastando as pessoas do que incluir. Eu acho que nem inclusão é uma palavra muito interessante, mas chamando as pessoas para construir coletivamente, né? Então, é uma necessidade. Gente, a gente volta depois para outras perguntas que tem aqui do lado, quando a gente abrir de novo para a gente conversar. Vamos aproveitar esse momento de bondade da internet da deputada Érica Cocai. Já apresentei a deputada. Deputada, é um prazer estar com você de novo, é sempre um prazer estar com você. Eu sou meio group, eu sou meio fã, tipo, da deputada, gente, então eu dou uma rasgadinha de seda, vocês me perdoem. Mas, deputada, é um prazer ter a senhora aqui com a gente nessa mesa sobre direito à cidade, território e diversidade, promovida pelo Conselho Nacional Popular LGBT e mais. Então, a senhora tem 10 minutos para fazer a sua fala sobre o tema, e depois a gente volta para as perguntas que o público está mandando para a gente. Tá ótimo. Eu queria primeiro parabenizar a realização dessa discussão com essa temática, né? A temática do direito à cidade, dos territórios, a gente ter noção de territorialidade. Acho que o território é para além não é apenas o chão que a gente pisa, não é? Mas ele é uma construção, é uma trama de relações, uma trama com muito significado, uma trama simbólica, uma trama imaginária, e a partir daí é que a gente se constrói. Acho que tem razão o Paulo Freire quando diz que a gente não nasce pronto, não é? A gente vai se fazendo. Eu acho que a gente nem sai daqui pronto. Né? É um pouco assim, o território vai nos fazendo, com a trama das suas relações, do seu significado e das suas expressões. Em um momento que nós vencemos, que tem uma crise ontológica, eu diria, do ser ou não ser. Não é? O ser está tão capturado, não é? Assim, essa mão invisível do mercado, ela adentra tantas nossas casas e vai capturando corpos, capturando desejos, que desejo é coisa de gente, é uma construção humana, que é uma construção a partir de uma consciência corpórea, de uma consciência, e uma consciência, inclusive, do próprio outro, que é fundamental para o reconhecimento da nossa humanidade. Então, assim, essa mão invisível que vai capturando desejos, corpos, o sagrado, e que vai tirando a noção do ser. Por isso que eu digo que é um dilema ontológico do ser ou não ser, meio shakespeariano, né? É ser ou não ser. Né? Se você é uma coisificação muito intensa que nós estamos vivenciando. Por isso eu penso que essa discussão dos territórios, elas também remetem ao direito de ser. O movimento LGBTIQ+, ele remete a direitos que são absolutamente fundamentais neste momento, nesse momento de crises de subjetividades, de tentativa de eliminar as identidades, ou de as lutas identitárias, elas sofrem tantas barreiras, e num período muito agudo no Brasil, de expressões muito fascistas, também dialogam com expressões psicopatas, de negar o outro e de só admitir o outro se o outro for seu próprio espelho. Então, o direito de ser é um direito fundamental. O direito de amar é outro direito fundamental, porque é a lógica da cultura do medo. A cultura do medo, ela aduba o ódio, aduba uma lógica de ódio. O ódio ele está se expressando como um método político, como uma construção política, como uma forma de exercício do político ou do exercício de uma antipolítica, considerando a negação da política enquanto instrumento de elevação da dignidade humana e de transformação social. Então, o direito de ser, o direito de amar e o direito à cidade. E o direito à cidade. O direito à cidade, porque, pense, a cidade ela é negada. Ela é negada para grande parte da sua própria população. E ela é construída, em grande medida, para aprisionar os próprios corpos. Aprisionar os corpos e fazer com que os corpos sirvam apenas para uma exploração. Se você olhar, por exemplo, a cidade, você ver um processo de mobilidade urbana, muitas vezes você tem mais facilidade de se dirigir ao próprio trabalho, aos centros que oferecem o trabalho, do que aos espaços
da própria cidade, os espaços de lazer, os espaços de cultura, os espaços de construção coletiva. Então, a mobilidade urbana ela está submetida a uma lógica de negar a cidade enquanto espaços de construção coletiva. E negar a cidade para as mulheres, negar as cidades para a população negra, para os nossos jovens negros, e negar a cidade para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTI. Então, portanto, você tem o direito à cidade como um direito contemporâneo, fundamental, para que nós possamos entender as diversas formas de opressão e de exploração que nós estamos vivenciando no dia de hoje, ou na nossa contemporaneidade, onde você tem até uma dificuldade de um processo reflexivo e de um processo de lidar com o outro na possibilidade de uma construção de sujeito coletivo. Então, veja, os espaços públicos nas cidades eles estão sendo negados, eles estão sendo moídos. E aí você passa a ter as instituições totais como um objeto de desejo. Eu queria dizer mais ou menos assim, os condomínios cercados, os condomínios muito limpos, os condomínios onde você vai viver todas as suas expressões humanas, onde você pode trabalhar, onde você pode ter o lazer, onde você... Enfim, então são entidades totais que se apresentam como aquela que seria o local ideal para que você possa, enfim, viver. Então, nesse sentido, o direito à cidade ele é um direito absolutamente contemporâneo e perceber que nós não temos acesso à cidade e que a cidade não é democrática é fundamental para que nós possamos lutar pelo direito à própria cidade. E aí nós estamos vivenciando, particularmente nesse momento, de cultura de ódio, de palanque de ódios, um recrudescimento de um processo de exclusão muito intenso, de exclusão da subjetividade, de exclusão das identidades, de exclusão da democratização dos espaços da nossa própria cidade e da construção de territórios. Não apenas os territórios tradicionais, que estão sendo todos ameaçados por uma lógica de Estado patrimonialista. Acho que a gente nunca viu um patrimonialismo tão ousado, tão despudorado no exercício do governo do país desde a década de 30, desde a República Velha. Então, é uma lógica patrimonialista. A cidade me pertence, ou seja, o Estado me pertence, e ele deve servir aos meus objetivos, que são objetivos de exclusão e de eliminação da diversidade. Então, quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de humanidade. Quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de direito à cidade. Por que este governo e os fascistas eles têm tanto temor com relação à ciência, à cultura e à arte, que são atos de criação e, portanto, atos de exaltação da liberdade? E por que tem tanto se sentem tão ameaçados pelas escolas? Que as escolas se constroem enquanto territórios e se constrói enquanto expressões de diversidade e de capilaridade e de diálogo com as diversas diálogo com a própria comunidade. Então, as escolas passam a ser uma ameaça. Por isso, eles querem esterilizar as escolas e fazer com que as escolas não discutam, primeiro, os fenômenos humanos, com as escolas não discutam a liberdade, não sejam instrumentos de proteção para evitarmos a própria discriminação, e eles querem, com projetos como Escola Sem Partido, esterilizar a própria escola, ou como o incentivo à escola ou à educação domiciliar, esterilizar a própria escola, porque é espaço de diversidade e é espaço de discussão da ciência, da cultura e da arte, que por si só enfrentam um processo e uma lógica fascista que tem, como eu disse, um diálogo muito grande com expressões de psicopatia. Então, nesse sentido, discutir a diversidade associada ao território, nessa construção freiriana de que a gente vai se fazendo, e a gente vai se fazendo, e a gente é fruto de todas as tramas afetivas, as tramas de desejo, as tramas de saberes que se expressam e que constroem os próprios territórios.
Então, portanto, essa é uma discussão absolutamente fundamental no dia de hoje. E, ao mesmo tempo, é fundamental para que nós possamos, enfim, desenvolver uma consciência crítica e uma consciência humana do que significa a nossa humanidade. É impossível você ter uma humanidade se você não pode expressar a afetividade. É impossível você ter uma humanidade se a cidade não te permite a liberdade do beijo, a liberdade do afeto, a liberdade da sua expressão, a liberdade dos corpos. Os corpos não podem ser marcados com tantas discriminações e com tantas negações da sua função de propulsor de energia vital, de relacionamento com o próprio outro. Eu costumo dizer que a marca que a gente tem que ter nos nossos corpos, que a gente pode admitir, são as tatuagens que se faz a partir da sua própria vontade e do seu próprio desejo. Mas eles querem os corpos marcados, dominados e excluídos da noção plena de uma humanidade que pressupõe essa afetividade, que pressupõe o direito à cidade, que pressupõe a alteridade, que pressupõe a própria liberdade. Portanto, os desafios que estão postos hoje, que são desafios bastante agudos, não é? Agudos, porque você tem uma concepção de negação do outro e de, enfim, expressão muito nítida de um processo de discriminação vigente na própria presidência da República. Então, eu penso que para lutar pelo direito à cidade, para lutar pelos territórios, para lutar para que nós possamos ter a diversidade, é fundamental a gente tirar o joelho opressor que está na garganta desse país. É que a gente possa respirar as experiências libertárias desta nação. Isso pressupõe um comprometimento com uma luta que tem que sair das caixinhas. Eu concordo que tem que romper todas as caixinhas que foram construídas. Eu percebo assim, que um dos grandes avanços da pauta fundamentalista no parlamento se deu a partir, por exemplo, da eleição de Eduardo Cunha, porque ele unificou os fundamentalistas. O fundamentalismo punitivista, o fundamentalismo religioso, fundamentalista, fundamentos patrimonialista, ele fez uma aliança e construiu uma agenda que era uma agenda que contemplava estes fundamentalismos todos. E aí é como se o fundamentalista tirasse outro para dançar e fosse pisoteando os direitos dos corpos e a própria Constituição. Então, penso que a gente precisa também construir as alianças para o contraponto a uma lógica fundamentalista que é pouco reflexiva, que é negadora de toda a liberdade e que faz com que, numa sociedade com muito sofrimento psíquico, com muita ausência de políticas públicas de qualidade, por isso este governo entende a função das políticas de cultura e de educação, e por isso ataca tantas políticas de cultura e de educação, porque sabe que são instrumentos de construção de identidades e de liberdade. Então, neste quadro, o processo fundamentalista ele se impõe, porque ele diz, não precisa refletir, só me siga, só me siga, só me siga, não precisa escolher, só me siga. E constrói uma lógica binária, que é uma lógica binária que vai ser perseguida e desenvolvida para uma cultura do medo, que possibilita a aceitação mais profunda de todas as formas do arbítrio. Então, os desafios que estão postos hoje, eles passam por mudar a presidência da República, eles passam por se contrapor a quem está na presidência da República, que é como me lembra Nelson Rodrigues, o absurdo perdeu a modéstia, e o fascismo impunha com tanta arrogância um peito estufado, uma faixa presidencial, que precisa ser desconstruída e retirada do peito do fascismo. Porque se nós não tivermos a mudança na presidência da República, nós vamos ter essa normatização, essa normalização e naturalização do ódio e a sedimentação do ódio enquanto política pública. Por isso, eu diria, é preciso romper as caixinhas, construir grandes redes com todas de luta pelos direitos, porque todas as discriminações elas têm o mesmo DNA, não é? Que é a negação da humanidade. Então, é desumanização. E toda desumanização simbólica ela leva
ao aceite da desumanização literal. Penso que desumanizar simbolicamente, dizer que colocar como não humanos, não donos dos nossos corpos, das nossas vidas, do nosso pensar, do nosso querer, do nosso afeto, tirar a afetividade, tudo isso é um processo de desumanização simbólica que justifica e alimenta as desumanizações literais. Por isso, nesse dia, nessa discussão de tantos direitos que estão nos sendo retirados, e que assim, que é uma microfísica do poder, mais ou menos como diz Foucault, né? Então, a microfísica do poder, ela se entranha nas estruturas da sociedade e ela faz com que a gente reproduza essas estruturas de poder e que a gente não perceba a opressão enquanto opressão. Enquanto opressão. Então, o direito à cidade é um direito que não foi considerado como direito por muito tempo, como outros direitos aos territórios, à territorialidade, ao imaginário, ao simbólico, a tudo que nos faz humanos. Então, portanto, eu encerro apenas dizendo, é preciso ter o diálogo entre o conjunto dos movimentos em defesa dos direitos, é preciso ter uma unidade programática, construir as resistências, entender que o nosso projeto tem que ser para além de um projeto político, tem que ser um projeto político afetivo, porque é política, nós estamos falando de afetos, nós estamos falando da liberdade de um exercício humano que pressupõe isso, para que nós possamos mostrar, e é com isso que eu me calo, que para os armários a gente não volta, né? Para os armários a gente não volta. Eu acho que tem que se entender a dimensão das conquistas que nós tivemos, a dimensão das conquistas, e penso eu, talvez com o otimismo exacerbado, que as conquistas elas calaram fundo e que, nesse sentido, não vai se conseguir esse retorno aos armários, ou para as senzalas, ou para os manicômios, ou para os fogões, ou para os tanques, que eles querem impor no seu projeto de dominação, que parte do pressuposto de criar uma heteronormatividade, mas criar modelos que são modelos muito rígidos de existência humana e que, portanto, negam a própria existência humana. Eu concluo apenas dizendo que tem uma convicção, com todas as manifestações que tivemos e que estamos tendo, com toda a reação, com todas as resistências, que a gente implodiu os armários, transformou em purpurina de todas as cores, que cola no peito, cola na alma, cola na pele, e que, portanto, unificando os movimentos, construindo redes, identidades programáticas na luta inesgotável por uma democracia que pressupõe direitos e está relacionada com direitos, nós vamos arrancar a faixa presidencial do peito do fascismo e vamos construir o direito à cidade, o direito de ser, o direito de amar, entendendo que uma cidade só é uma cidade se tiver todas as cores. E eu falo de Marx, que diz que se por uma gota de orvalho a gente consegue ver todas as cores, como é que a gente pode admitir que sejamos vistos e vistas apenas com uma cor, e uma cor sem cor? Então, com Marx, eu me calo. Um beijo grande para vocês e parabéns pela discussão. Deputada, a gente agradece muito a sua colaboração nesse debate. A gente ouviu agora todos os nossos convidados, a Divina, a Carla, a Érica Cocai, a Letícia e o Henrique Frota. Agora eu vou fazer 3 perguntinhas que eu separei aqui. A gente está com o tempo muito estourado, então acho que não dá para todo mundo responder tudo. Então a gente meio que seleciona quem vai responder o quê, rapidinho, e depois a gente faz nossas considerações finais, podendo acrescentar esses temas nas considerações. O Regis Ferreira faz uma pergunta sobre um território que precisamos explorar, o da educação para a população de jovens, adultos e idosos trans. As travestis hoje no Brasil não têm direito a estudar, uma vez que as turmas de EJA acontecem no mesmo horário do trabalho para essa população, para parte dessa população, no caso, né? Então, a travesti tem que escolher se estuda ou se trabalha para ter dignidade. O que esse grupo pode falar de contribuição em relação a este tema? O Paulo Mariante mandou um textão em forma de pergunta, eu não vou conseguir ler tudo, Paulo. Precisamos trabalhar na concisão, Paulo, na concisão. Mas o Paulo pergunta aqui sobre reforma urbana, né? Ele fala que a exploração do capital imobiliário e especulativo urbano, uma das consequências da ação é o enormes vazios urbanos em plenas áreas centrais da cidade, o que também atinge a população LGBT.
LGBTQIA+. Eu estou com um problema na sigla, eu falo uma sigla de cada vez, mas a gente acerta a sigla toda. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, sobre reforma urbana e LGBT, sobre ocupação da cidade do ponto de vista da moradia, o que é um outro ponto que toca diretamente parte da comunidade LGBT. E eu perdi a terceira pergunta, eu vou ver se eu acho ela por aqui. Ah, não, foi outra pergunta que eu tinha feito da moça de União da Vitória. Então, essas duas perguntas sobre educação e trabalho para pessoas travestis e transexuais e também sobre moradia, habitação para LGBTQIA+. Como eu sou meio aleatório, quem quiser falar, se pronuncie, que a gente coloca para falar aqui, por favor. Posso falar? Pode falar, Carla, fica à vontade. Obrigada, então. Queria saudar a deputada Érica, que entrou depois, por estar contribuindo conosco, e já caiu. Mas eu queria pegar um gancho na pergunta anterior, que era a primeira, mas a terceira pergunta, né, relacionada a essa diversidade, também algumas opressões internas ao movimento, e essa pergunta do Regis sobre o território e a questão de educação e emprego, e o que a Letícia já começou a pontuar sobre a pergunta anterior, eu acho que seria interessante a gente pensar a pergunta da companheira lá de União da Vitória, da perspectiva de que essa sociedade capitalista que a gente vive, que o Henrique colocou muito bem, a Divina e a Letícia também, ela padroniza os nossos corpos, né? Padroniza os corpos do ponto de vista daquilo que essa sociedade entende que é útil para reproduzi-la e para vivenciar essas experiências. E daí, toda essa padronização que a sociedade impõe, ela parte desses marcadores que a gente já destacou aqui, ela racializa a sociedade, ela generifica a sociedade, ela torna a sociedade capacitista, né, urbano também, do ponto de vista de que só os corpos que vivenciam a cidade são mais valorizados e não os corpos, né, que vivem a sociedade do ponto de vista rural e camponês. E eu acho que o movimento LGBT e as pessoas LGBTs estão inseridas nessa sociedade que se reproduz dessa forma, né? Então, é importante que a gente traga esses recortes todos para a discussão, para dentro do movimento, até porque a gente não só tem diferentes vivências enquanto LGBT, como também as diferentes violências que assolam a população LGBT partem dessa padronização. Então, por exemplo, a violência que os corpos lésbicos vivem são um tipo de violência, né? As violências que os corpos lésbicos negros vivenciam é um outro tipo de violência também. As violências que os corpos trans vivenciam são outro tipo de violência, seja do ponto de vista de mulheres trans ou homens trans. Quando a gente fala de violências lésbicas, a gente pontua muito a questão do estupro corretivo, a questão da domesticação dos corpos lésbicos dentro do ambiente doméstico, da vivência, por exemplo, de homens trans também com cárceres privados, enfim, e violências que também acontecem muito mais no espaço público ou não, como assassinatos, como o caso da Luana, que já foi trazido aqui, né, da sua relação com o espaço público. Então, acho que é interessante a gente pensar o quanto que nós temos que discutir ainda mais todas essas diferentes vivências. O Will pontuou aqui o quanto que nessa padronização do que é ser homem, do que é ser mulher, não só o que se aproxima mais da feminilidade é negado, e daí do ponto de vista dos companheiros gays mais afeminados, das mulheres lésbicas mais masculinizadas, né? A questão dos corpos com deficiência, como a companheira colocou, dos corpos que vivenciam gordofobia, como o Will colocou também, enfim, pensar como todos esses múltiplos corpos vivenciam a cidade. E para fechar sobre o que o Regis traz, eu acho que é importante a gente trazer a experiência do Transcidadania, como, inclusive, uma experiência de uma gestão de esquerda do companheiro Fernando Haddad em São Paulo, que pensou e buscou pensar o quanto que a gestão tem que trazer essas diferentes realidades para colocar uma política pública em prática.
né? Isso que o Regis coloca da noite e do dia, do trabalho, da educação, não dá para a gente padronizar também a oferta de serviços que a cidade coloca à disposição da população, né? Existem populações que precisam trabalhar de dia e estudar à noite ou vice-versa. A gente sabe o quanto que, historicamente, a população trans é negada a viver a cidade durante o dia, né? O quanto que é problemática essas questões. E daí, eu queria fechar com essa experiência do Transcidadania, que não só pensou essas realidades diferentes, como também oportunizou que os serviços ofertados pela gestão fosse descentralizado. Acho que o Henrique falou aqui sobre a saúde, e não dá para a gente, por exemplo, dizer que existe, como existe aqui em Florianópolis, um ambulatório trans, mas esse ambulatório trans, ele existe no centro da cidade, né? É preciso que a gente leve o serviço aonde a população está, leve o serviço aos territórios, né? E não dá, porque senão a gente reproduz todas essas desigualdades que o Henrique e a Érica também trouxeram, de mobilidade, de acesso a transporte, de acesso a várias outras possibilidades. Então, eu queria fechar com essa questão do Transcidadania, com uma fala que a Cine sempre traz, de uma companhia que se formou no Transcidadania, e ela disse que ela vivia em São Paulo há mais de 30 anos, num determinado bairro, e ela nunca tinha andado de ônibus em São Paulo. E foi o Transcidadania que oportunizou a companheira não só terminasse os seus estudos, como também andasse de ônibus na cidade. Então, a integralidade do serviço e também a descentralização deles é fundamental para que a gente garanta o direito à cidade desse ponto de vista. A Divina e o Henrique disseram que querem comentar aqui o tema sobre moradia e cidade. A Divina falou que tem que sair porque tem um outro compromisso, então eu vou deixar a Divina falar primeiro. Aí, Divina, você já fala sobre o tema, já faz suas considerações finais nesse mesmo conjunto, e a gente já se despede de você, tá bom, Divina? Então, muito rapidamente, né, faltar a importância, né, da luta pela moradia, né? Eu acho que a gente tem acompanhado, né, o boom imobiliário nas grandes e nas pequenas cidades, e como, né, esse processo é desigual, mesmo a partir de toda a luta que nós já fizemos pelo direito à moradia, né, mas como vai se configurando nas cidades, territórios de moradia, né, para a população pobre, territórios de privilégio para a população rica, né, e a gente sabe que essa articulação imobiliária, ela tem aqui, né, as benesses do Estado, né? Então, eu acho que nessa pauta da luta por moradia, a gente tem que incorporar com bastante força a pauta da moradia com qualidade de vida, né? Não dá para só pensar a construção de moradia e lutar por moradia. Nós temos que pensar por territórios urbanos com qualidade de vida, né? Então, gostaria de colocar que esse é um desafio, né? Por último, né, dizer que tudo que a gente dialogou aqui nos torna mais claro que o fascismo, ele potencializa a exploração capitalista, o fascismo potencializa a violência racista, a violência patriarcal, né, a violência homofóbica, e quem mais sofre com essa potencialização são as populações que, de fato, né, já são excluídas nessa sociedade. Então, eu penso que nós temos grandes desafios, né, de pensar que, o fascismo fere a nossa existência, né, essa ferida, ela se potencializa a depender de quem nós somos, a depender de qual corpo, né, em que situação eu vivencio a minha humanidade. Então, nós temos que enfrentar, nós temos o desafio de enfrentar, dentro das nossas próprias organizações, qualquer tipo de violência, e nós temos o desafio de pensar, né, um projeto de humanidade que forge território de certa forma do movimento sem terra. Lutamos, né, e defendemos territórios livres, que a gente possa viver plenamente e, né, vivendo com toda a nossa capacidade de humanidade que a gente tem. Muito obrigada,
vou me despedir de vocês, mas foi um momento de muita aprendizagem, né? E a gente espera ter contribuído. A gente agradece muito, Divina, a sua contribuição foi muito importante para a gente, e a gente espera que as pessoas fiquem em contato com você também para continuar aprendendo. Foi maravilhosa a poesia, inclusive, depois eu quero o seu contato, ver se a gente consegue ler mais poesias suas, eu gosto muito de poesia. O Henrique também disse que queria comentar sobre o acesso à moradia. Henrique, por favor. Vamos lá. Eu acho que a pergunta do Paulo foi super, assim, oportuna, porque coloca para nós um pouco essa perspectiva do pano de fundo, de que forças, né, conformam a espacialização, né, a maneira como as cidades vão se constituindo, né. Seguramente existem muitas forças do capital operando, diferentes, às vezes até com interesses opostos, mas não tenho dúvida, Paulo, que o capital imobiliário é uma dessas forças que estão aí também hegemonizando, né, a disputa pela maneira como as cidades se organizam e vão se constituindo, inclusive determinando os territórios onde esse capital imobiliário ainda se quer estar, né, nas periferias urbanas. Ele também determina essas relações de poder dentro das cidades e na rede de cidades. Então, nós temos um padrão de constituição das cidades no Brasil que é, de fato, cheio de vazios, de imóveis subutilizados, imóveis não utilizados, apesar da nossa Constituição desde 88, no artigo 182, ter, inclusive, previsto instrumentos de combate a esse tipo de especulação, né, dos vazios urbanos, que são os conhecidos terrenos de engorda, que estão ali só para valorizar. Esses terrenos, embora eles não tenham uma utilidade econômica hoje, porque eles estão vazios e sem utilização, mas eles são terrenos de reserva dentro dessa perspectiva do consumo do espaço das cidades por um certo segmento do capital. E quando eu tenho esse perfil de constituição das nossas cidades, repletas de vazios e de imóveis subutilizados, especialmente nos centros urbanos, em que eu tenho concentração de oferta de emprego, em que eu tenho os melhores equipamentos, onde eu tenho as melhores infraestruturas, e eu ter acesso, ela vai ser, por esse sistema excludente, jogado para territórios em que há uma precarização muito pior. Então, não tenha dúvida de superar, a gente tem que decupar um pouco e olhar com uma lente um pouco mais próxima quem compõe esse déficit habitacional. Mulheres, mães solo, que são responsáveis pela família, mulheres negras, população LGBT, pessoas trans, pessoas pobres. Então, de fato, ao estabelecer um sistema do qual os vazios urbanos fazem parte, que é um sistema excludente e que afeta de maneira mais grave a população, e eu colocaria a população LGBTI aí, especialmente pessoas trans, esses vazios urbanos, eles também operam de uma maneira a afetar especialmente essa população. O que é engraçado é que poucas políticas públicas habitacionais no Brasil, ou de desenvolvimento urbano, no sentido mais amplo, olham para esses segmentos. Normalmente a gente constitui a política habitacional como se fosse assim, para a população em geral, como se essa população fosse igual, todo mundo, né, com as mesmas condições, né, partindo dos mesmos lugares, o que não é verdade. Então, acho, fazendo aí um paralelo com o que a Carla falou do transcidadania, eu acho que as políticas setoriais urbanas, elas também têm que ter olhares particulares para a população LGBT, para as mulheres, para a população negra, para a população indígena. Se assim não for, se a gente sempre constituir políticas urbanas genéricas para uma população abstrata, a população abstrata, a gente sempre é a população branca, é a população classe média. Por isso que os grandes programas habitacionais, ainda que públicos, eles não conseguem beneficiar a camada mais pobre da nossa população e a camada mais negra e trans da nossa população. Então, tem que pensar políticas também específicas com olhar dirigido. Como a gente já está com o nosso tempo estourado, eu sou uma pessoa que gosta de cumprir tempos aqui, por isso que me convidaram para moderar, eu vou pedir para vocês comentarem, se a Érica e a Carla quiserem comentar sobre esses temas, também o façam nas suas considerações finais. A gente tem 5 minutos de considerações finais para cada um agora. De antemão, quero agradecer a todo mundo que acompanhou nas várias páginas essa transmissão.
agradecer a todo mundo que comentou, vocês engrandeceram muito esse debate, eu estava acompanhando todo o debate aqui ao lado, agradecendo todos e todas vocês que ajudaram também a realizar essa mesa de direito à cidade, território e à diversidade. Eu vou começar com a ordem que está aqui à minha direita, para a gente fechar essa nossa conversa. Eu vou começar, então, com a Carla Aires. Carla, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do Conselho Nacional Popular LGBTI+, de participar dessa nossa Semana do Orgulho e Resistência. Você tem 5 minutos para suas considerações finais. Obrigada, Will. Acho que não vou utilizá-lo todo. Queria agradecer também a Letícia, ao companheiro do Polis, a deputada Érica, e a Divina, pelo compartilhamento desse momento tão importante. Reafirmar a importância não só de pontuarmos a Semana do Orgulho LGBT, mas também trazer esse debate popular para as redes. Infelizmente, a gente está passando por esse momento de isolamento social, mas o recurso online é muito oportuno para que a gente tente chegar ao maior número de pessoas, reafirmar a importância da articulação do movimento social, da articulação da sociedade civil, para que a gente possa construir coletivamente esse enfrentamento ao governo Bolsonaro, o enfrentamento ao fascismo, e que a gente torne a reconstruir políticas de participação social e também políticas que reafirmem os nossos direitos. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para companheiras e companheiros de luta que vi comentando a nossa live aqui, que faz falta a gente estar corpo a corpo nesse momento, mas que é bom a gente se reencontrar de alguma forma, ainda que virtualmente. Mandar um abraço para a companheira Roselaine, para a companheira Léo, para a companheira Mariana, companheira Rivane, companheiro Carlos e companheiro Mariante, que eu vi que comentaram aqui. É muito bom fazer parte desse mesmo tempo e história com vocês. Obrigada mais uma vez. A gente agradece a sua participação. Carla, Henrique Frota, por favor, agradecendo novamente, em nome do Conselho Nacional Popular LGBTI+, a sua participação e 5 minutos para suas considerações finais. Obrigado, William, a você, pela moderação e aqui por nos controlar, também, em relação às falas e aos tempos. As minhas queridas companheiras que estão aqui nesse nosso diálogo, assim, um momento incrível de aprendizado. Quero muito agradecer por essa possibilidade de escutá-las e aprender com vocês. Dizer que, assim, é uma satisfação e manifestar o apoio, não só meu, mas do Instituto Polis, a essa iniciativa do Conselho Nacional Popular LGBTI, uma iniciativa muito significativa, eu acho que a gente tem que partir mesmo das insurgências e dos movimentos auto-organizados que vêm da sociedade civil. Não é só o Estado que faz políticas públicas, não é só o Estado que pensa a sociedade brasileira, nós também estamos fazendo isso. Aliás, somos nós que, historicamente, movimentos sociais e movimentos populares, somos nós que, historicamente, pensamos um projeto para a sociedade brasileira diferente, que não reproduza todos esses esquemas de exclusão e de opressão que a gente falou aqui no debate de hoje. Queria, além disso, dizer que, além da felicidade de estar aqui e do agradecimento, resgatar uma fala aqui da deputada Érica, quando ela fala que amar e existir são insurgências. No ano passado, exatamente há um ano atrás, o Polis fez um material sobre as vivências LGBTIs na cidade. O nosso material era exatamente isso, deputada. Parece que houve aí uma sinergia nossa, O nosso material se chamava Existir e Amar Sem Medo é Direito à Cidade. Porque as pessoas acham que o direito à cidade é o acesso à infraestrutura, ao transporte público, à moradia, é isso também, óbvio, As pessoas precisam morar bem, precisam ter espaços públicos de qualidade, precisam ter acesso à água, ainda mais nesse momento é tão crucial discutir o marco do saneamento, Ele tem impactos para nós, viu, gente? Mulheres pretas, homens, gays, pessoas trans, lésbicas, ele vai ter impacto diferente para nós também, esse marco, Mas, além do acesso material a essas estruturas da cidade, o direito à cidade é, sobretudo, a transgressão de eu poder existir e de eu poder amar como eu sou. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa
E assim como a luta antirracista não é uma luta das pessoas negras, tem que ser uma luta de todas as pessoas, assim como a luta, né, de combate à LGBTfobia não deve ser uma luta só nossa LGBTs, tem que ser uma luta de toda a sociedade brasileira. A luta pelo direito à cidade, gente, não pode ser uma luta só de urbanistas e planejadoras urbanos, tá? Ela tem que ser uma luta de todos e de todas, porque a negação do direito à cidade perpassa a negação de inúmeros direitos para todos nós e todas nós. Então, é de fato uma fala de convocação, né? Vamos nos engajar e nessa trama que a deputada fala, né, das tramas que constituem o território, também temos tramas nas lutas, né? Então, vamos tramar as insurgências. Obrigado. Henrique, a gente agradece. Vamos para Letícia. Letícia, por favor, a gente agradece a sua participação, a sua colaboração muito importante aqui no nosso nessa nossa mesa, onde a gente discutiu direito à cidade, território e diversidade. Por favor, 5 minutos para suas considerações finais. Eu queria muito agradecer ao convite e essa construção coletiva que está sendo feita. Eu acho que, como considerações finais, eu pensaria muito, assim, algo que a gente pode levar hoje para amadurecer e discutindo coletivamente, faço minhas as palavras do Henrique, pensar o direito à cidade sob um viés racializado é extremamente importante. Então, pensar desde a favela até o asfalto. Achei bem interessante também a pontuação de uma pessoa que fez a pergunta com respeito a organizações de movimentos sociais frente ao desamparo, né, ao desamparo que a população LGBT tem em relação à cidade. Então, assim, casas de acolhida para LGBTs, casas de acolhida para LGBTs, refugiados e imigrantes, iniciativas, né, por exemplo, tem uma iniciativa incrível aqui no Rio, tem a Casa NEM, tem o movimento LGBT+, movimento, que trabalha com migrantes e refugiados LGBTs, então tem outras movimentações que são extremamente importantes para a gente pautar, né, outras formas de ocupar a cidade e de mostrar a nossa existência. E, ao mesmo tempo, eu acho que o nosso papel aqui, enquanto rede lésbica, é extremamente importante, porque a gente faz parte de uma rede de pesquisadoras e ativistas, e a gente entende que essas coisas estão extremamente conectadas. Então, da mesma forma que o nosso ativismo vai se dar nos movimentos sociais, vai se dar nos frontes, né, nos espaços de enfrentamento, junto com outras companheiras e companheiros, a gente luta também pela produção de dados. E aí eu queria pontuar também quão é importante, né, já que a gente está falando de direito à cidade, levar em conta a produção dos dados dos LGBTs ocupando as cidades, né, quais são as violências pelas quais nós passamos, quais são as demandas específicas, e aí eu não posso deixar de mencionar o dossiê Lesbocídio, que foi produzido, né, dentre outras autoras, por uma das companheiras, que é a Suane Soares, que também faz parte da rede Lesbi. Então, que a gente tenha outras iniciativas de diferentes campos que estejam pensando as nossas especificidades, né, como uma forma de incidência política e também de formulação de política pública. Obrigada, gente. Boa tarde. A gente que agradece, Letícia, obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, agradecendo todo mundo que está comentando aqui, Janaína Oliveira, um beijo, Janaína, obrigado por tudo, Paulo Mariante, Léo Ribas, Roselaine Dias, o Marcel Jerônimo, Edna Lúcia Ramos, Rubens de Deus, Anderson Pirota, Ana Paula Chen, todo mundo que acompanhou esse debate. Vamos para a nossa última intervenção. Deputada Érica Cocai, a gente quer agradecer a sua participação aqui, em nome do Conselho Nacional Popular LGBTI+, e deixar para a senhora 5 minutos de considerações finais. Então, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de estar fazendo essa conversa, esse trançar de ideias e trançar de opiniões para construir, enfim, puxando os fios, né, os fios de vida que estão debaixo de tanta discriminação e tanta desigualdade no nosso país. Agradecer muito a oportunidade, saudando a Carla, saudando o Henrique, a Letícia e a Divina também, que esteve aqui conosco. E dizer que, assim, a pensar cidade é pensar a partir da lógica humana, né? Então, isso significa que os direitos têm que ser enganchados uns nos outros. Muitas vezes a cidade ela tem que contemplar todos os direitos. E aí, todos os direitos são os direitos da educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito de exercício de fé. Então, a cidade tem que ser pensada tendo essa centralidade, de que nós
os direitos são enganchados uns nos outros e as políticas públicas que asseguram esses direitos também são enganchadas umas nas outras. E você não tem solidão em políticas públicas, sob pena de que a política pública ela não exerça a sua função real. Então, quando nós pensamos numa cidade, pensamos nessa construção do conjunto de direitos e um conjunto de políticas públicas que precisam ser contemplados naquele espaço. Mas vamos pensar também uma cidade a partir das pessoas que ali estão, dos instrumentos de construção de coletividade, de construção de alteridade, enfim, de troca de saberes, né? É uma concepção de que todos nós carregamos os nossos saberes e a nossa forma, como diz a canção, a nossa forma de ser feliz, enfim, as nossas causas. E isso precisa ser pensado, construído, entendendo que todas as revoluções humanas elas partem do diálogo. Assim, a sociedade avança com as teses, as antíteses e as sínteses que se transformam teses novamente. Então, portanto, é um processo dialético. Então, não tem verdades que sejam absolutas. Tem vários saberes, e vários saberes não podem ser hierarquizados, como os corpos não podem ser hierarquizados, como as pessoas não podem ser hierarquizadas. A lógica que a gente enfrenta na Câmara, fundamentalista, é como se fosse assim, o ser humano, tem ser humano que tem direito, outros que a parte que cabe nesse latifúndio são os armários da vida ou os porões da vida. Então, assim, é apto que se fazer e considerar os diversos saberes. E trabalhando com as políticas públicas. As políticas públicas elas têm que ser universal, obviamente, mas não cabem mais políticas públicas que não recortem as especificidades, porque um dos grandes desafios hoje é realmente a subjetividade e as identidades. E a gente não tem só uma identidade, a gente tem inúmeras identidades. É um pouco como diz Cora Coralina, tem tantas mulheres dentro de mim, tem tantas coisas dentro de mim. E essas identidades têm que ter os espaços para se expressar. E é com o outro que a gente constrói as identidades. Então, portanto, a solidão que eles querem nos impor é de retirar a população LGBTI, mas também a população negra, que é como se estivessem jogando para se afastar da própria cidade e tendo como Estado apenas as expressões policiais de contenção, e não o Estado como promotor e protetor dos próprios direitos, como deve ser. Então, veja, assim, nós temos a necessidade de termos uma pluralidade, uma diversidade e os espaços sendo preenchidos de forma democrática e os espaços de fala. A gente não vive a nossa humanidade sem a condição de sermos sujeitos, né? A população LGBTI, a população trans, a gente tem que lutar pelo seu próprio corpo, as mulheres que lutam pelo corpo. Os homens nascem com seus corpos, sendo seus corpos homens héteros, né? E a gente luta eternamente para que tenhamos o direito aos nossos corpos, porque é como se a gente fosse arrancado de nós mesmos, dos nossos próprios corpos, e eles fossem considerados como objeto do outro e não como parte da construção de sujeito. Então, nesse sentido, é que a cidade, para ser uma cidade, ela tem que ter os espaços democráticos de trocas, os espaços de liberdade. Então, para além de todo o conjunto das políticas públicas serem pensadas universalmente, mas com os recortes das subjetividades, das especificidades, não pode mais ter políticas públicas sem que se considerem esses recortes, mas também os espaços de fala, de construção e de determinação. Eu diria que é um pouco assim, territorializar, intersetorializar, porque os territórios são necessariamente intersetorializados e, ao mesmo tempo, estabelecer a condição de protagonismo, de espaços de construção coletiva, de espaços de escuta, enfim, a gente não tem espaços de escuta e nem tem pouco espaços de fala. Então, são silenciamento de corpos, silenciamento de falas das mulheres, da população LGBTI, enfim. E, portanto, é preciso construir as cidades com esse espaço. Isso é direito à cidade, que pressupõe, como disse o Henrique, o direito de amar e o direito de ser. Ou seja, trabalhar, poder transigir e viver e amar como
nós somos. Eu acho que isso é o grande desafio nesse momento e são as grandes bandeiras da nossa contemporaneidade. Para além da luta específica, que é a luta de classes, a luta social, enfim, mas a luta de respiro das próprias identidades e de liberdade, para que a gente possa construir essa trama e dizer que a gente tem o direito a uma existência absolutamente plena e com a vida absolutamente viva. E, por fim, eu não poderia deixar de dizer, agradecendo mais uma vez a oportunidade dessa troca e dessa construção. E o nosso projeto, ele é um projeto político, mas é um projeto afetivo também. Tem que ter o bloqueio das afetividades, a negação das afetividades, o esmagamento das afetividades são elementos de dominação dos mais profundos hoje. Então, são instrumentos diferentes de domínio. Só se você analisar as psicopatologias da época do Freud, elas diziam respeito a uma sociedade com a repressão. A repressão se dá de outras formas hoje, inclusive, e precisam ser consideradas e entendidas assim. Então, por isso, há muito sofrimento mental na nossa sociedade, porque também há uma sociedade que diz consuma para eu te respeitar e não dá o direito de consumir. Então, são duplas mensagens, provocando duplos vínculos e muitas cisões. Então, é nestes desafios que a gente navega e eu me calo, dizendo mais, cantando aquela canção que o poeta diz que acorda os meninos, que acorda os adultos e adormece os meninos e meninas. É fora Bolsonaro. Fascismo não cai. Beijo grande para vocês. Deputada, quero te agradecer novamente por ter participado, depois o Cai, o Henrique, a Carla, a Letícia e a Divina, que também acompanhou a gente durante essa manhã de sexta-feira, para vocês acompanharem, continuarem acompanhando a programação da Semana do Orgulho e Resistência LGBTQI, promovido pelo Conselho Popular LGBTI. A gente tem ainda, nesta sexta-feira, às 13 horas, daqui a pouquinho, o Festival Travestilizando. Amanhã, no sábado, às 10h30 da manhã, temos a mesa O Papel do Estado na Garantia de Direitos na População LGBT. Às 2h30 da tarde, Negritude LGBT em Evidência e Resistência. Às 16 horas, Traviarcado. E às 21 horas, vai rolar projeções nas paredes das cidades do Brasil. No dia 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, às 3 da tarde tem um pitaço, às 16 horas tem o lançamento do Conselho Nacional Popular LGBTI+, e às 17 horas tem uma live com vários artistas, um ato cultural para a gente celebrar esse dia da diversidade, esse dia contra a homofobia, contra a transfobia, bifobia, lesbofobia, e para celebrar a diversidade dos nossos corpos, dos nossos amores, das nossas identidades e das nossas vivências. Então, a gente vai ficando por aqui. Com essa mesa, vocês acompanharam Direito à Cidade, Território e a Diversidade. Continue acompanhando a nossa programação da Semana do Orgulho LGBTQIA+, promovido pelo Conselho Popular Nacional LGBTI+. Tchau, pessoal!